Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas reuniões do Evangelho no Lar, aqui no canal Quartinho Espírita. Espero que estejam todos bem, que estejamos fazendo os nossos esforços. Nós temos que nos esforçar para aproveitar todos os recursos e oportunidades que nos são concedidas para evoluir, bem como para identificá-los, a fim de que não venhamos a reclamar das bênçãos que não enxergamos. Por isso, elevemos o nosso pensamento a Deus e peçamos, Pai, proteja as nossas famílias e nos ampare no caminho para o bem. Ajuda-nos, Pai, a realizar dentro de nós a serenidade necessária, a calma necessária para podermos pensar com clareza, tendo domínio de nós mesmos, a fim de nos tornarmos melhores instrumentos da sua vontade na terra, a fim de colaborarmos como instrumentos do seu amor e da sua paz no mundo. Assim seja. Livro de hoje, Jesus no Lar, Chico Xavier, pelo Espírito Nélio Lúcio. Capítulo 6, Os Instrumentos da Perfeição. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família, e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava, por isso, o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: "E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos?" "Sem dúvida, reagi como devia", respondeu o apóstolo veemente. "Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de suvinice, e meu primo é mentiroso quanto mais. Provei, perante numerosa assistência, que ambos são hipócritas, e não me arrependi do que fiz." O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: "Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa?" "Naturalmente, trabalha", redarguiu o interpelado e irritadiço. "Com que?" tornou o amigo celeste bem-humorado. "Usando ferramentas." Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: "As pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer um ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são um martelo ou serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa as ferramentas, por fora, cabe-nos aproveitar as nossas, por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição na nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade, porque, se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus e, talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: "Se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares,
Como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum um expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Bom, na lição de hoje, Chico e Emmanuel nos apresentam uma bela história sobre a família e pessoas que nos são muito próximas. Vejamos que Pedro se encontrava irritado com seus parentes. Provocado por eles, despejou toda a sua raiva sobre os mesmos, raiva que revestiu até o seu diálogo com o divino amigo. Mas notemos que Jesus não se abalou com o jeito irritado do apóstolo, pois a lição nos informa que o Cristo perguntou bem-humorado. Nessas horas que percebemos que Jesus não apenas fala em humildade e amor, mas os exerce, resistindo ao mal. No mais, quanto conforto em suas palavras. A bondade de Deus nos confere as oportunidades de que precisamos no lar onde nascemos. Muitos pensam tantas vezes que é preciso vencer imensas distâncias para iluminar-se, que é necessário realizar uma jornada. Não, no seio de nossas famílias estão as oportunidades e funcionamos uns para os outros como ferramentas para a nossa evolução em amor e humildade, ou seja, nascemos em meio às oportunidades que quase sempre não reconhecemos, enquanto sonhamos acontecimentos transcendentes e longe da vida comum. Por isso, devemos estar constantemente atentos, porque a maldade, a ignorância das pessoas que nos são queridas são caminhos pelos quais curamos o mesmo em nós. Não sonhemos que somos já seres de luz, há muito que mudar em nós, Deus o sabe. E por isso, a todo momento nos incita ao trabalho no convívio, a fim de que o transformemos em um convívio de paz, de amor, em meio às dificuldades, em meio às inclinações inferiores. Trabalho, porém jamais um trabalho que não somos capazes de realizar. Deus espera de nós justamente o que podemos dar. Não praguejemos contra as bênçãos que nos chegam revestidas do insuportável. Façamos um esforço, vençamos as aparências, o incômodo e, sobretudo, vençamos a nós mesmos. O mestre foi claro: se não podemos socorrer aqueles que gritam por ajuda diante dos nossos olhos, como amaremos a Deus? Há aprendizados pelos quais imploramos em nossas preces, todavia que recusamos quando se anunciam no nosso dia a dia. Tenhamos cuidado com as nossas reações automáticas, alimentadas ao longo de uma vida. Sejamos mais calmos, pensemos com cautela. Por vezes o parente complicado é a porta para a felicidade, que podemos abrir se persistirmos no bem, sem desistir das pessoas, tampouco de colaborar com um mundo melhor. Gratos e responsáveis, cumpramos as tarefas que Deus nos confiou da melhor forma possível, vivendo aquilo que acreditamos, a exemplo de Jesus. Bom, foi isso que eu entendi da lição de hoje. Muito obrigado por tudo. Que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe você e toda a sua família. E até a próxima.